Só um exemplo prático dessas barreiras. Sou imigrante, estou aqui a estudar na Escola de Hotelaria e Turismo e tenho sofrido, sim, essas barreiras. O exemplo prático é dos meus colegas, né? Exemplo, Walter é um excelente profissional, está se formando na área da cozinha, mas ele encontra dificuldade, por exemplo, para obter a residência. Isso reflete a nós o quê? Querem um serviço, mas nos colocam de fora. É uma reflexão que nós pensamos. No entanto, nós sentimos na pele essas dificuldades e muitas outras, por raça, por nacionalidade, pelo passaporte, como disse, pela situação econômica e social. São muitas situações que nós vivemos. Exemplo prático, eu tenho um filho, dei à luz aqui, tenho um bebê. Meu filho nasceu aqui, respira o mesmo ar que um português está a respirar. Mas, infelizmente, ele vai herdar aquilo que são as minhas barreiras por consanguinidade. Ele não tem a nacionalidade portuguesa, nasceu aqui. Isso quer dizer quê? Que onde eu pedir licença, o meu filho que nasceu aqui também terá de pedir licença porque ele não é considerado da terra. Logo, são essas dificuldades sociais que nós vivenciamos e temos vivido essas barreiras. Será que o passaporte condiciona os destinos que eu escolho para viajar? Um marido, enquanto for o seu tutor masculino, teria que ter autorização para, por exemplo, viajar ou para fazer qualquer coisa no seu território. Ainda falando dos fatores de género, nós também passamos pelos fatores dos grupos LGBT, das pessoas LGBT, que ainda em muitos países são discriminadas e são impedidas, e até há punições em diversos países, por exemplo, da Arábia Saudita, que as pessoas dos grupos LGBT são punidas ou com pena de prisão ou diversas outras punições. Relativamente à discriminação dos passaportes, temos uma grande diferença entre, por exemplo, o passaporte singapuriano e o passaporte e os outros passaportes. Por exemplo, um passaporte singapuriano nos permite entrar em mais de 199 países, enquanto os passaportes de alguns países não nos permitem entrar em mais de 30 países ou em mais de 40 países. Essa barreira nos dá uma liberdade, mas também nos condiciona. O passaporte nos permite ir em outros países, poder ir a negócios, a lazer, mas também em outros países, ou melhor, outros países que possuem esse passaporte não conseguem se deslocar e fazer o mesmo que o nacional daquele país pode fazer. A diferença é, um singapuriano tem condições financeiras, tem liberdade, pode ir a outro país, mas, por exemplo, um sírio ou um paquistanês não consegue ir a este país, mesmo tendo a mesma liberdade e mesmo tendo também a mesma posição financeira. Esta é a diferença que nós notamos acerca do nosso tema. E com isso seguem-se também os fatores geopolíticos, como referiu aqui o meu colega, em que cidadãos de países sob sanções internacionais como o Irão e a Rússia após 2022 ou a Venezuela viram sua mobilidade colapsar da noite para o dia sem qualquer culpa pessoal, ou seja, um médico iraniano ou um académico russo ou um engenheiro venezuelano podem ter a vontade e os meios todos para se deslocarem, para viajar, mas acabam por ser sancionados pelo regime e pelo país onde estão. Também a sua mobilidade não é limitada por aquilo que são ou por aquilo que fazem, é limitada pelo regime em que nasceram, como já tinha referido. Isso demonstra que a liberdade de viajar é um produto de relações entre Estados e não um direito do próprio indivíduo. Temos aqui a ligação com o 25 de Abril de 1974. O 25 de Abril de 1974 é celebrado em Portugal como o dia em que a liberdade foi restaurada, incluindo especialmente a liberdade de circulação, que é uma das primeiras medidas da Revolução dos Escravos, foi acabar com o controle de passaportes da PIDE. E a pergunta que temos, 52 anos depois, vale a perguntar, mudou assim tanto? A repressão deixou de ser exercida por uma política interna, mas continua a ser exercida por um sistema internacional de vistos e passaportes que reproduz a mesma lógica. Em vez da PIDE temos consulados, em vez de listas negras políticas temos rankings de passaportes, e em vez de critérios ideológicos temos critérios económicos, religiosos e geopolíticos. Na vossa ótica, o 25 de Abril foi benéfico ou prejudicial para o direito de viajar e vou-me cingir, neste caso concreto, a Portugal. Acham que foi positivo, foi negativo, porquê?
eu sou uma estrangeira, sou de Moçambique. E o que nós podemos mais analisar aqui é a quanta facilidade que os europeus têm de viajar para os outros países vizinhos. Aqui é só acordar, vou lá para a França, vou lá para a Espanha, para países vizinhos. E quanto moçambicana, eu tenho acesso aos países vizinhos, mas ainda assim tenho que pedir o visto para ir para longe. Um dos passaportes mais fortes que existe é de Singapura, South Korea, e também já esqueci do outro, mas fica para depois. Bom, eles têm a capacidade de viajar por volta de 190 a 195 países, e isso é por conta das questões diplomáticas, dos acordos diplomáticos que eles têm de outros países. Isso também vem de acordo com o desenvolvimento de cada país. Muitas das vezes nós acabamos nos esquecendo que os acordos diplomáticos são feitos mediante os interesses de cada país. Então, fica muito complicado um país em desenvolvimento ter essa liberdade toda para poder acessar outros países. Então, agora vou dar a continuação para a minha colega. Bem, em termos da desigualdade estrutural, há pessoas que têm mais facilidade em viajar, como a minha colega tinha dito, mas há outras que ainda enfrentam barreiras. Também podemos ver isso devido ao 25 de Abril. Antes havia muitas restrições, hoje em dia já não é assim tantas, mas ainda existem. Como eu tinha falado da parte do passado, em questão de género, as mulheres antes do 25 de Abril tinham muitas dificuldades e restrições para viajar. Era preciso os maridos ou uma figura masculina dar autorização para que a mulher pudesse viajar. Pronto, isto tudo em geral obriga-nos a reconhecer que viajar não é uma liberdade, é realmente um privilégio que, apesar de ser moldado, quem realmente olha e tenta perceber vê que ainda existem limitações, apesar de, após o 25 de Abril, algumas delas facilitaram a viajar. Passo agora ao meu colega. Então, para corroborar ainda com a nossa ideia de que não existe, de fato, uma liberdade plena para circular pelo planeta, continuamos aqui com uma questão que é questões históricas que corroboram ainda mais a nossa teoria, que vem aí justamente a liberdade de escolha da Revolução de Abril e a entrada da União Europeia assente em princípios como democracia, igualdade de direitos humanos e livre circulação de pessoas e bens. Antes do 25 de Abril não havia, de fato, essa liberdade, essa ideia de que podíamos andar por onde quiséssemos. Havia um controle muito maior, não só das fronteiras, como também da circulação das pessoas dentro do próprio país, não podia ir para qualquer lugar. Havia um controle majoritário sobre a vida das pessoas em si. O fascismo, justamente, ele é o controle absoluto da vida pessoal de cada um. Não é simplesmente eu vou ali na esquina para comprar um maço de cigarro, o que quer que seja. Há pessoas que estão de olho. Não se pode parar duas pessoas a conversar numa esquina simplesmente sobre qualquer outro assunto. As pessoas, a polícia, no caso de intervenção, ela vai atrás de querer saber o que as pessoas estão falando, do que está sendo discutido, o que aquelas pessoas estão para ele falar, e isso atrapalha diretamente na vida das pessoas, no turismo e na relação com que isso traz no dia a dia e por onde as pessoas podem passar, a circulação das pessoas e, enfim. A livre circulação é um dos símbolos de liberdade, poder andar pelo mundo. Tendo em conta que vocês fizeram uma abordagem bastante, eu até diria provocadora, em alguns, de certa forma, eu até anotei aqui uma frase interessante que vocês disseram: freedom isn't a right, is a resource. Eu colocaria isto, também vou ser provocador, que era, tendo em conta tudo o que vocês disseram, talvez fizesse sentido acabar com esta coisa chamada fronteiras, ou não? Actually, I'm just trying to, we're just trying to somehow make a few points, and actually we're just trying to say that traveling means more than what it actually says.
it really speaks to emotions, feelings, and failures that people can experience in the journey leading up to traveling, in any context that we want to put it into. And for people, I mean, at least in a sense, for some people or for some of the population, people or individuals need to have certain power that could somehow equip them with capabilities, the determinations, and the possibilities that could help them to travel. And the traveling can be, with any intention, but it comes with all these opportunities that they can lean onto in order to be able to travel, especially when it comes to traveling freely. So these contexts can be related to two main categories. One of them is social and the other one is economics. I think these two are very important, and together they can really shape the nature of traveling as we can define, especially when we are talking about traveling that could be free of any hassle. For social, I can say that there are a couple of points that we need to highlight about it. The first one is that how many points can people collect, what kind of qualifications they have, and how they can be able to view themselves socially in order to travel. And economic-wise, it's all about affordability. It's about the economic power of their society, and also, most importantly, is about how they can be able to convince their families and their loved ones about the risks of traveling overseas, because that could create uncertainties. So now I leave my part to my friend to continue on my explanations. Olá, boa tarde. Nós em grupo chegamos à conclusão que não achamos que viajar seja uma liberdade universal. Achamos que é mais uma ilusão que nos é incutida na sociedade e que ligamos alguns pontos, principalmente de forma política e económica, como tinha dito o meu colega, e também social. Há muita, em questão política, depende também muito da estabilidade de cada país, nem sempre há oportunidade de pessoas de outros países, principalmente países que não são europeus, de conseguirem viajar e conseguirem a documentação, até mesmo o poder económico para irem viajar com mais facilidade que nós, por exemplo, portugueses temos pós 25 de Abril. Também fizemos essa interligação. Em questão também de género, muitas mulheres também não conseguem sair dos seus próprios países que não são propriamente, nós não queremos usar muito este termo, mas não são desenvolvidos de forma mais emocional e de forma mais humanitária. E também chegamos à conclusão que o poder económico é o que nos dá asas, podemos ou não sair do nosso próprio país para tanto trabalhar, tanto estudar ou até mesmo para passarmos umas simples férias. E passo agora também a palavra à minha colega para darmos alguns exemplos daquilo que é o viajar com liberdade e o viajar de forma mais limitada. Então, como a Inês já tinha referido, viajar não é realmente universal, principalmente as mulheres, antes do 25 de Abril, não conseguiam viajar, não conseguiam fazer praticamente nada, não tinham liberdade de expressão, e se quisessem viajar tinham de ter a aprovação do homem de família para o fazer. As mulheres estavam muito incutidas à família, a criar a casa, e viajar não era uma ideia para elas, realmente era quase impossível viajar. Nós temos até o exemplo da nossa colega, se quiseres dizer o teu exemplo. Vou dar um exemplo concreto. A minha família é da Venezuela, metade da minha família, da parte do pai, e quando eles emigraram para Portugal devido aos problemas económicos, o meu pai e o meu avô conseguiram sair com relativa facilidade, e a minha avó e a minha madrinha ficaram para trás durante cerca de quase 2 anos, porque tiveram que vender a casa, porque mulheres, para se tentar sair desses países, é muito mais difícil. Ou seja, nós também consideramos que o género é uma implicação, e dei-vos o meu exemplo prático, porque sei e vivo e lido com essa realidade também.
Além deste exemplo de género, temos também o económico, porque nós sabemos que a sociedade não é igualitária e temos pessoas que têm muita mais facilidade de viajar a nível económico e outras que têm mais dificuldade e neste momento não conseguem viajar a nível económico. Temos também outro exemplo, que é o exemplo político de cada país. Se a vossa geração, e nomeadamente o vosso grupo, está ou não a favor, ou percebe a importância do 25 de Abril e é favorável ao 25 de Abril ou contra o 25 de Abril e porquê? Bom dia a todos. Nós vamos começar aqui com duas definições que vão ser boas para se enquadrar na resposta às duas perguntas. E vamos começar pela sustentabilidade social, que refere-se à capacidade de uma sociedade garantir bem-estar, igualdade de oportunidades e qualidade de vida para todos. E isto é muito social para que uma sociedade seja justa e equilibrada para todos. Então, por sua vez, a economia social diz respeito à atividade económica que tem como principal objetivo o bem comum e não lucro. Inclui cooperativas, associações e outras organizações que promovem a solidariedade, a inclusão e a redução das desigualdades. Em conjunto, estes conceitos mostram que a liberdade só é verdadeiramente efetiva quando existem condições sociais e económicas que permitem a todos exercê-la, uma ideia igual, que liga diretamente aos valores conquistados como Revolução dos Cravos. A liberdade de viajar é um direito universal ou um privilégio disfarçado? Com toda a informação que nós conseguimos recolher, nós consideramos que não há uma resposta concreta para esta pergunta, porque no que toca ao direito universal, há muitas limitações em alguns aspectos. Por exemplo, no que toca a países que estão em guerra, ou muitas limitações, por exemplo, no que toca a mulheres e etc. E nós achamos que há muitos países que têm muitas limitações no que toca a esse ponto, e torna muito difícil o aspecto de viajar. E o mesmo ponto também para o privilégio disfarçado, porque para muitos países é um privilégio, por exemplo, para Portugal é um privilégio, porque nós somos um país que é considerado fácil a questão de viajar, mas noutros aspectos, por exemplo, em países em que a religião ou a cultura consegue impedir que essas pessoas viajem. E agora, para isso também vamos dar alguns exemplos para conseguir fundamentar esta pergunta e também a segunda. Como o meu colega João disse, nós nem dizemos que a liberdade de viajar é um direito universal e também não dizemos que é um privilégio disfarçado. Temos prós e contras para ambos as possibilidades. Direito universal, teoricamente, a liberdade de viajar é um direito universal porque está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, mas na prática não é, porque ainda há muitos países que não têm a possibilidade de viajar e devido a fatores económicos, religiosos, sociais e culturais. Temos aqui o exemplo da China, que, por exemplo, é um dos países com maior poder económico do mundo, mas no que toca ao fator social é muito restrito ainda e, por exemplo, nem todas as pessoas têm a possibilidade que saem da China têm a possibilidade de entrar noutro país, ou que saem, por exemplo, de Portugal, têm a possibilidade de entrar na China. E temos ainda um exemplo, por exemplo, até 2015, na China, como eles eram muito restritos com a sociedade, permitiam apenas ter um filho por casal. Depois, sobre São Paulo e Paris, são duas das cidades mais caras do mundo, atualmente, só que existe aqui um contraste, porque as pessoas acham que, por ser caro, é muito melhor, tem um maior privilégio, mas em contraste de ser mais caro, são também das cidades que têm mais sem-abrigos. Ou seja, por ser muito caro, as pessoas acabam por não conseguir ter os recursos para conseguir suportar os custos de vida e acaba por haver muitos sem-abrigos. Continuando com o exemplo sobre a União Europeia, temos o exemplo da Turquia. A Turquia já está a tentar entrar na União Europeia há 40 anos, só que a sua instabilidade financeira e também religiosa torna essa entrada muito mais complicada. Depois temos o passaporte e o Erasmus, acabam por ser direitos limitados, privilégio e direito para alguns e com outras pessoas com mais dificuldade de entrada a esse tipo de atividades, principalmente como o Erasmus. Será que
o passaporte condiciona os destinos que eu escolho para viajar? Eu costumo dizer que quem viaja já não é a mesma pessoa, nunca é a mesma pessoa. Porque por meio da viagem tu consegues ganhar uma nova visão do mundo. E é impossível falarmos de liberdade, ou seja, de viagem, ou liberdade de viajar, sem associar a privilégios. Por exemplo, eu sou uma pessoa bastante dedicada, sou muito trabalhador, sou muito esforçado e até certo ponto tenho servido também de motivação para alguns colegas meus de turma e pessoas de fora. E só pelo facto de estar aqui em Portugal a estudar é um privilégio para muitas pessoas que tiveram ou estão nas condições anteriores em que eu estive. Eu vou aqui analisar dois pontos que na verdade é bastante importante, que é as chamadas portas descancaradas e a outra é que é a Golden Visa. Ou seja, estamos a falar de duas pessoas. Por exemplo, eu faço parte da comunidade CPLP e eu tenho o privilégio de estar aqui em Portugal, fora de outros países africanos que não fazem parte da comunidade CPLP. Ou seja, tem outros critérios a serem avaliados antes do mesmo processo de viagem e outras motivações e também. Tal como havia mencionado, praticamente eu, todos os dias da minha vida, eu tenho de tomar uma decisão como se fosse medicação. Eu tenho de pensar o que é que eu vou fazer amanhã, como proceder no dia seguinte, porque eu tenho de combinar o trabalho, eu tenho de combinar com a escola, todos esses pressupostos. E falar desse tema, na verdade, que é bastante importante e devíamos ir um pouco mais profundo. Estamos a falar sobre liberdade e, infelizmente, temos simplesmente 5 minutos para falar sobre isso, que se calhar não seria suficiente. Então, os pontos aqui que eu falava era da porta descancarada e as Golden Visa. Por exemplo, Golden Visa é aplicado para cidadãos que fazem parte, que não fazem parte da comunidade da União Europeia, mas têm bastante privilégio. Por exemplo, eles têm a possibilidade de aplicação para a nacionalidade até num período de 5 anos e têm direito à liberdade, ou seja, a residência automática, simplesmente pelo facto de serem pessoas com um estatuto econômico mais elevados, que têm supostamente algo para contribuir para a sociedade, ou seja, para Portugal, que se calhar nós, fora da União Europeia, mas ainda assim fazendo parte da comunidade CPLP, somos vistos como pessoas que não têm tanto para dar quanto uma pessoa que se calhar faz parte de uma família abastada e simplesmente tem dinheiro para investir e não tem a mesma motivação que nós temos para contribuir aqui no país. Só para não ter que não alongar muito, daria a oportunidade ao meu colega também. Pronto. O segundo... Não era suposto passar. Pronto, a segunda parte aqui do slide, nós estamos a responder à segunda pergunta que, pronto, estava incluída na primeira pergunta do PowerPoint. E nós achamos que o pensamento crítico é importante e obriga-nos a pensar sobre esta questão da liberdade de viajar. Porque pronto, acabamos por pensar mais a fundo sobre isto e realmente perceber que é necessário algumas condições para o realmente podermos fazer, como posses económicas, direitos iguais e principalmente o acesso às informações que em certos países, nomeadamente nos países em desenvolvimento e nos que pronto, ainda estão muito pouco desenvolvidos, as informações são mínimas, ou seja, as pessoas não conhecem o que é possível fazer, não conhecem o que há lá fora e pronto, é por isso que é importante. A liberdade de escolha, mesmo que seja conquistada, acaba por ser condicionada por diversas questões, nomeadamente o poder económico, porque é necessário alguma estabilidade ou uma boa gestão financeira para se conseguir realizar o desejo de viajar e o custo de vida também influencia. Eu falo concernente ao tema. Vamos falar relativamente à questão geopolítica. Falar de se viagem é universal ou é um privilégio disfarçado. Nós optamos por ser um privilégio disfarçado. Por quê? Porque se fosse universal, não teria certas restrições. Só o facto de ter certas restrições
deixa de ser universal. Então, pautando na questão geopolítica, não se fala de questão geopolítica sem propriamente mencionar a questão dos passaportes. Passaporte e a mobilidade global. Ou seja, por que passaporte e mobilidade global? Porque nem todos os passaportes têm, podemos dizer, têm o mesmo peso, né? Como dizem na gíria. Têm o mesmo peso. Por quê? Porque não podemos comparar o passaporte da União Europeia com o passaporte de uma comunidade que não faz parte da União Europeia. Vários grupos aqui passaram e disseram, mencionaram a questão de nacionalidade, Angola, comparando com Portugal. Bem, estão certo. Estão certo por quê? Porque o meu passaporte, eu sou angolano, o meu passaporte não tem o mesmo peso com o passaporte o meu país é Angola, não tem o mesmo peso com um passaporte de um país que faz parte da União Europeia, né? Propriamente do passaporte de Portugal, passaporte de Espanha, alguma coisa. Então, também falar dos privilégios, falar da situação geopolítica, não podemos esquecer também de alguns conflitos, né? De alguns conflitos e gestões, falando de conflitos internacionais. Estamos a falar propriamente das guerras, estamos a falar de guerras, estamos a falar da instabilidade política. Ou seja, são alguns países, guerras e instabilidade política, elas como posso dizer, é um termo mais fácil, elas afetam diretamente na seleção, ou seja, na decisão de quem pode entrar ou quem pode sair de um determinado país. A título de exemplo, não fugimos, é a situação atual no Médio Oriente, que há muitas restrições, então, só para não prolongar aqui, esse é o maior exemplo que eu pude buscar, que está aqui atualmente a acontecer e... Enfim, obrigado. E só para terminar também, um dos pontos principais que são as decisões políticas, que na verdade têm influenciado bastante. Querem comentar qual a sorte que têm ou não nos dias de hoje face ao papel da mulher? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre uma parte que muito me toca, e a primeira parte da pergunta é que a liberdade de viajar é um direito universal? Não tenho como não colocar a questão da legislação que ampara. Lato sensu, lógico, cada país tem a sua liberdade e o seu direito de estabelecer as suas próprias regras, mas a gente já tem aí uma legislação que, teoricamente, vem suportar e sustentar esse posicionamento a respeito do turismo e das viagens, né? Então, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece que toda pessoa tem o direito de circular livremente, escolher sua residência dentro de um Estado. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que reforça a liberdade de circulação, todavia vincula apenas os países que o ratificaram. A Organização Mundial do Turismo, o Código de Ética Global para o Turismo, né, que o turismo é um direito derivado do direito de descanso e ao lazer. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não poderia deixar de ser, que garante o direito ao descanso, lazer e férias periódicas, que a gente acaba conectando à prática de viajar. Agora, meu colega. Qualquer pessoa pode viajar, basta querer poupar. Dentro desta afirmação existe quem não tem as necessidades básicas asseguradas. Viajar não é um direito universal na prática, mas um privilégio condicionado por fatores económicos ou sociais, que muitos simplesmente não conseguem ultrapassar. Também temos os fatores raciais. Viajar é um privilégio também em termos raciais. Nem todos os países têm os mesmos direitos e igualdades em questão de leis. Estudos de 2023 registram que foi registado um rendimento médio mensal das pessoas brancas superior a 64% àquelas que são pessoas de outras raças.
Ok, então a nossa ideia basicamente era construir uma utopia perfeita do que aquilo que devia ser na teoria, mas depois vamos aproximando da realidade e dando exemplos mais concretos. Eu posso dizer, como disse, eu sou angolano, mas sou um privilegiado, tenho dupla nacionalidade, mas tenho muitos amigos angolanos que só têm nacionalidade angolana e sei das dificuldades que eles passam para se estabelecer noutro país, e desde já as pessoas nem olham para a cara, nem olham para o registro de nada deles, só pelo passaporte são barradas logo à entrada. Mas sei também, de muitos amigos angolanos meus também, que têm outro tipo de capacidade e que esse tipo de capacidade os leva a qualquer parte do mundo. Obviamente, como aí está a dizer, a mobilidade está à venda. Nós vivemos num sistema capitalista, eu apoio, sou capitalista, obviamente todos os sistemas têm prós e contras, nós temos que ajustar da melhor forma, mas a verdade é que até certo ponto temos que aceitar o que é na realidade. Houve um professor, não lembro o nome dele agora, um mentor que disse que a vida é injusta, e de facto temos que, a partir do ponto em que aceitamos que a vida é injusta, temos que avançar para a frente e arranjar as melhores soluções que achamos que irá melhorar, obviamente, a nossa situação. Existe, obviamente, um duplo padrão. Uma pessoa que, a sair do seu país, é rotulada como imigrante ou expatriado, são experiências completamente diferentes. E eu acho que cai na responsabilidade dos privilegiados desmistificar essa ideia de que essas pessoas privilegiadas viajam e têm experiência de pessoas de vários países e veem que nem todas as pessoas são más. Nem todas as pessoas da Palestina são más, nem todas as pessoas de Israel são más, dos Estados Unidos nem todos são más. Eu acho que a maior parte das pessoas são boas e cai na responsabilidade de nós privilegiados desmistificar essa noção toda. Para terminar a nossa apresentação, eu gostaria de dizer uma frase que chegamos à conclusão: liberdade de viajar é um privilégio indisfarçado. A liberdade de viajar parece algo natural, mas na prática não é bem assim. Existem muitos fatores limitadores, por exemplo, econômica dos países, religião, cultura, estereótipos também, porque existem muitos estereótipos que limitam a mente das pessoas para viajar ou para deixar as pessoas viajar. Assim, viajar torna-se um privilégio de que é um direito acessível a todos. E também o facto de 25 de Abril deixou a Portugal ser mais livre neste aspecto. Assim, as pessoas podem viajar com mais liberdade. Obrigada. 25 de Abril mostrou que as pessoas ganharam muito mais liberdade do que tiveram antes. 25 de Abril mudou a vida dos portugueses muito, e assim nós conseguimos perceber que... Peço desculpa. O 25 de Abril, em Portugal, marcou a conquista da liberdade após a ditadura, permitindo às pessoas maior autonomia para circular e explorar o mundo. Ainda assim, essa liberdade continua desigual na prática. O que é que os países que têm maiores dificuldades em imporem os seus passaportes podem fazer para alterarem essa circunstância?